Meus irmãos, Isaías 52, a partir do verso 13, e vamos fazer a exposição da palavra até o verso 12. Como é um texto relativamente grande, conforme eu for fazendo a exposição da palavra, nós vamos ler o texto sagrado, texto da palavra do nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração enquanto os irmãos abrem. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai amado, pela Tua palavra. Estamos no momento culminante do culto ao Senhor, que é o momento em que o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor já falou por meio dos cânticos, diversas formas da liturgia ao Senhor, mas nós entendemos este meio como um meio de graça sublime, ó Deus, onde o Senhor pastoreia a nossa vida. E queremos pedir, ó Deus Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite, que em nosso coração resplandeça a luz de Jesus e que sempre possamos gozar e ter a alegria da salvação, ó Deus. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão por Tua palavra, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós lidamos com um texto tão solene como este, embora nós não tenhamos lido ainda, nós entendemos que o pior problema do ser humano não são as doenças correntes do nosso tempo. Não é uma depressão, não é o Covid, não são as misérias deste mundo, não é a fome, a seca, a sede, não são as coisas que nos acometem nas nossas lutas diárias. Mas a pior coisa que aconteceu com a raça humana foi o pecado, foi a queda. É o fato, meus irmãos, de a raça humana estar debaixo da ira de Deus sem Cristo. A pior tragédia não são as epidemias, não são as guerras, mas com certeza, meus irmãos, é o pecado que ainda está enraizado na vida do ser humano. E nessa época tão propícia que é o Natal, meus amados, nós, como servos de Deus, devemos reforçar o pensamento de crer em Jesus como Filho de Deus, o seu enviado para nos salvar. Neste Natal, meus irmãos, com certeza nós não precisamos de um grande presente. Neste Natal, nós não precisamos de uma grande ceia farta em nossa casa. Neste Natal, nós não precisamos de uma roda repleta de amigos, embora essas coisas em si sejam boas. Mas com certeza, meus irmãos, não só neste Natal, mas em toda a nossa caminhada, nós precisamos de um grande Salvador. A palavra do nosso Deus nos ensina, meus irmãos, que nenhum sacrifício de pecado Deus requer. Mas Deus enviou o seu Filho e, dada a sua palavra, Jesus está escrito no rolo ao seu respeito para nos dar tão grande salvação. E é justamente sobre isso, meus amados, que o livro de Isaías, no capítulo 52 e 53, vai nos falar, né? Embora esteja um pouco desalinhado ao nosso ver, meus irmãos, na Bíblia hebraica não tinham capítulos e não tinham versículos. Como era difícil, né? Tudo foi colocado para o nosso facilitar no ano 1000 depois de Cristo. Já pensou se o livro de Isaías fosse 100 versículos, irmãos? A gente não teria a facilidade que tem hoje, né? Mas a divisão correta é justamente essa, do 52, verso 13, até o versículo 12 do capítulo 53. E, meus irmãos, nós vamos ver que no livro do profeta Isaías há alguns cânticos do servo do Senhor. Se os irmãos olharem todo o livro, nós vamos ver que o profeta Isaías é um homem levantado por Deus para profetizar contra Israel diante da nação de Judá. Profetizou a Judá contra a nação da Babilônia. Pelo fato de o povo de Judá não ter sido obediente e fiel a Deus, o juízo da Babilônia era iminente. E, meus irmãos, 100 anos antes da realidade acontecer, o profeta Isaías já estava profetizando. O juízo vai vir, ele é certo, o castigo virá, e pelo fato de o povo estar desobediente, o castigo que estava recaindo sobre Judá, embora 100 anos antes, irmãos, era real, verdadeiro e pleno sobre a nação. Do capítulo 1 até o 40, nós vamos ver muitas orientações sobre o juízo do Senhor diante de uma nação que estava professando a Deus com os lábios, mas que de fato o coração estava longe do Senhor. Meus irmãos, mas do capítulo 40 em diante, nós vamos ver algo diferente. Nós vamos ver não só profecias contra o juízo,
mas Deus manifestando o seu amor, da sua graça, da sua bondade a um povo que seria exilado. Em meio à ira, em meio ao castigo, em meio à punição, esse Deus ainda amava o seu povo. Deus tem uma história de promessas com ele, e embora o povo passasse por muitas lutas, nós vamos ver, meus irmãos, Deus levantando a promessa de um servo, de um consolador, que não traria só paz na volta do exílio babilônico, mas traria paz por todo sempre para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esta pessoa é a pessoa de Cristo. Nós vamos ver 4 cânticos. O primeiro no capítulo 40, o segundo no capítulo 49, o terceiro no capítulo 50 e o quarto cântico aqui, 52 até o capítulo 53. E nós vamos ver, meus irmãos, que agora o capítulo vai nos falar de como Cristo vem a este mundo, o que ele vai sofrer e também o que ele recebe ao pagar o preço para a nossa salvação. Meus irmãos, tem um cântico que fala assim: nas estrelas vejo a sua mão e no tempo ouço a sua voz. Acho que é mais ou menos isso, né? Deus domina sobre terra e mar. O que ele é para mim? O que Jesus é para nós, meus irmãos? O que Jesus representa para você? Eu espero que no Senhor você saiba o que é o sentido do Natal, pois na história Jesus tem o seu lugar, e nós descobrimos, meus irmãos, o que ele veio fazer para nos salvar, morrendo, dando a vida em nosso lugar. Então olhe na sua Bíblia aí, você vai ver o título, o sofrimento vicário do servo do Senhor, meus irmãos. Então, se você puder, não sei se você tem um lápis aí, mas grife, grave, releia depois na sua casa. Você vai ver que tem 3 divisões, meus irmãos. Os versos 13 a 15, nós vamos ver o Senhor falando do servo sofredor. Meus irmãos, Jesus que seria glorificado, para ser glorificado tem que passar pelo sofrimento. Nós vamos ver justamente Deus Pai falando sobre isso. Dos versos 1 até o verso 10, nós vamos ver os homens, o ser humano falando deste servo sofredor, como eles não creem e como Deus vai fazendo a obra até eles crerem. E depois, dos versos 11 a 12, nós vamos ver o próprio Deus voltando e falar do que Cristo vai receber pelo fato de ele ter morrido em favor do seu povo, né? Então vamos olhar com calma, meus irmãos. Então não vou mudar o título aí, mas eu quero que você olhe o texto pela ótica de 3 perguntas. Como Cristo virá, né, na ótica do profeta, porque ele já veio na sua primeira vinda, o que ele sofreu e também o que ele receberá. Vamos ver aí, como ele virá, o que ele sofreu e também o que ele receberá por ter sofrido em favor do seu povo. Vamos ver aí os versos 13 a 15, irmãos, o que Cristo, ou como Cristo veio a este mundo. Olhem o que diz a palavra, irmãos. Eu vou ler a primeira divisão e olhem o que diz a palavra. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Meus amados irmãos, para nós entendermos esta palavra, nós vamos olhar o perfil dos reis. Muitos reis foram infiéis ao Senhor, mas o servo de Deus é um enviado que vai vir com a própria sabedoria e prudência de Deus. Meus irmãos, Jesus não é um enviado que vem com a sua... por si só, mas ele vai dizer muito em João: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E além disso, meus irmãos, Jesus vem com toda a sabedoria para a glória de Deus Pai, mostrando o caminho do Senhor, e como nós entendemos, não há caminho fora de Cristo. Não há nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão por Jesus. Um versículo fácil: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, meus irmãos. E nós vemos que este servo que vem com sabedoria, como servo sofredor,
ele vai ser exaltado e elevado e será muito sublime. Meus irmãos, isso também tem ideia à primeira vinda, mas com certeza nos remete à segunda também, mais ainda, não é? E olhem o verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Meus irmãos, esse servo que veio ao mundo com sabedoria não foi recebido pelas pessoas. Ele veio para sofrer, ele sabia disso. A palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, meus irmãos. E apesar de Jesus, aos olhos do seu povo, ser digno de toda honra, toda glória, ele foi humilhado, castigado. E esse Senhor, meus irmãos, que é o enviado do próprio Deus, ele sofreu tanto, que ele foi tão desfigurado, que ele não foi reconhecido por figura humana. Meus irmãos, imagine alguém desfigurado e numa condição que o próprio versículo 14 coloca, a sua aparência ficou diferente mais do que qualquer de outros filhos dos homens. Meus irmãos, Jesus veio para sofrer, mas apesar de ter sofrido, meus irmãos, nós entendemos, segundo outros versículos, que Jesus, meus amados, ele foi fiel e obediente até a morte, e morte de cruz. Mas louvado seja Deus, que apesar deste homem desfigurado, ele é o que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus lhe exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, e que no nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, este é o nosso Jesus. Ele veio a este mundo. E, meus irmãos, o Natal não tem um sentido completo se isso não arder no nosso coração. Jesus não é uma pessoa qualquer, mas ele é a sabedoria de Deus, que chegou ao nosso encontro. Ele é o servo sofredor que merece a glória de Deus Pai. Mas, meus irmãos, esse Jesus é o Deus que veio a este mundo para alcançar as nações, mas também para alcançar a mim e a você. Olhem o verso 15. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Meus irmãos, Jesus vem para aspergir o amor de Deus sobre as nações. As nações vão ficar boquiabertas com o amor de Deus. Meus irmãos, em lugares que havia trevas, Deus mostrou a sua grande luz. E até pessoas grandiosas vão perceber a grandeza de Deus na pessoa de Jesus. Meus irmãos, Jesus veio cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, mostrando essa grandeza preciosa do nosso Salvador. Meus irmãos, para muitos, Jesus só veio como um servo sofredor, mas eu espero que eu e você tenhamos a dinâmica de que esse Jesus, que para muitos uma pessoa humilde, ele também é digno de toda a glória. Que eu e você não só dobremos os nossos joelhos como servos do Senhor, mas também aguardemos a sua vinda, professando sempre a Cristo como Senhor. Esse é o Jesus que virá. Esse é o Jesus que veio na primeira vez, meus irmãos, como servo sofredor. Mas ele é o advogado junto ao Pai. Ele é o justo. Ele é o digno de toda a glória. E ele, meus irmãos, não é só digno de abrir os selos, mas ele é o nome mais sublime que veio para salvar a minha vida e a sua pela glória do nosso Deus. Meus irmãos, que nós possamos entender, Jesus é o enviado de Deus. Ele veio com sabedoria para substituir a nossa vida e morrer em nosso lugar. Não somos nós que estamos na cruz, mas foi este homem desfigurado, mas que também merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas o texto também, meus irmãos, além de nos responder a pergunta sobre como Jesus virá, nos mostra o que ele sofreu. Meus irmãos, é um texto muito rico, viu? Para nós pequenos pecadores, viu, pastor? Tem gente, grandes pecadores. Tem pastores, irmãos, que escreveram um livro em torno de 300 páginas só nesse texto, viu? Então eu falei, quanta riqueza, né? Quanta coisa boa. Mas é para mostrar, meus amados, que existe muita preciosidade e talvez num sermão só não dá para pegar toda a essência do sofrimento de Cristo. Mas se você também puder acompanhar a linha de raciocínio, meus irmãos, nós vamos ver
que dos versos 1 a 3, o povo não está crendo ainda. Mas como o nosso Deus é bom, Ele vai transformando o coração do ser humano até o verso 10. Acompanhe aí, irmã e irmãos. Olhem lá. Olhem o que ele sofreu. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, eu vou lendo por partes para ficar mais claro aqui. Meus amados, olhem, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, é uma bênção do nosso Deus. Mas aquelas pessoas que têm ouvidos surdos e olhos cegos, espiritualmente, elas não vão enxergar essa preciosidade. Muitas pessoas vão achar que o braço do Senhor é Deus enviando um rei libertador, um rei forte, um rei poderoso, um herói nacional. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que o braço do Senhor, a grandeza de Deus, é revelada enviando Jesus Cristo de uma forma simples. Essa pregação, não são todos que creem, não são todos que veem a beleza dessa pregação. Olhem o verso 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura, e olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Irmãos, tem plantas bonitas, às vezes a Karine coloca umas flores aí que encantam, mas o texto vai nos falar que Jesus era como uma planta humilde, como um broto de árvore que não produzia flores, não produzia beleza, e era como uma planta numa raiz seca aos olhos das pessoas. Mas o texto vai falar também que Jesus não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Meus irmãos, quando as pessoas olham a humildade de Jesus, se a pessoa não tiver olhos espirituais, ela não crê, porque ela vê Jesus nascendo numa manjedoura, nascendo de uma forma simples, de uma família simples, e nós vemos essa simplicidade. Nenhuma beleza havia que chamasse a atenção. Tem uma poesia, viu, pastor? O senhor que gosta de poesia, tem uma poesia que vai falar de que nada era de Jesus, meus irmãos, somente a cruz. Eu queria ler para vocês entenderem um pouco. O berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele, era emprestado. O manso jumentinho que em Jerusalém chegou, montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele, era emprestado. E o pão, o suave pão, que por seu amor foi multiplicado e alimentou a multidão, por acaso era dele, e os peixes que comeu junto ao lago, ficou alimentado. Esse prato era dele, era emprestado. E o famoso barquinho, e o quarto que ele ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, por acaso era dele. E o berço tumular, o lugar que ele foi sepultado, irmãos, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele, enfim, era emprestado. Enfim, nada era dele, nem a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou, onde ele morreu, apenas era dele. Eram essas coisas que de fato eram de Jesus. Espera aí, irmãos, está fechando aqui. Enfim, irmãos, nada, nem a coroa, somente a cruz que Jesus tomou, irmãos, em nosso lugar, já estava planejada por Deus Pai para ser dele. Somente a cruz, irmãos. Jesus montou no jumentinho emprestado, multiplicou pães no jumento, alimentando de uma forma emprestada. Nós vamos ver tantas situações, meus irmãos, onde somente Jesus vem este mundo para tomar a cruz em nosso lugar. E, meus amados, quando nós olhamos para essa beleza, para uns não há, mas para nós é a grande preciosidade. A barriga de Isabel estremecia quando ela viu Maria, a bem-aventurada das mulheres. E nós, meus irmãos, precisamos enxergar beleza, enquanto muitos que não têm vida espiritual não conseguem enxergar. É nisso que está a beleza. E nós vamos ver, meus irmãos, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Meus irmãos, tem muitos que desprezaram Jesus. A linguagem de Isaías aqui é muito próxima à linguagem de alguém que olha para um leproso, que era a situação mais miserável daquela época. Já pensou você olhar assim? Nossa, como ele está sofrendo. E olha com desprezo. E meus irmãos, Jesus é visto como este homem de dores, que sabe o que é padecer.
Ele sabe o que ele sofreu em nosso lugar. Enquanto para muitos ele foi desprezado, meus irmãos, poucos ali estavam chorando, como sua mãe, como alguns dos discípulos, como alguns servos de Deus. Mas, meus amados, louvado seja Deus, porque muitos estavam nessa condição. Segundo o olhar de Isaías, 700 anos antes de tudo isso acontecer, muitos iriam enxergar a beleza de Jesus na sua aparência pequena aos olhos humanos. Olhem aí a partir do verso 4. Tudo bem até aqui, irmãos? Está claro? Tem que falar nos mínimos detalhes, hein? Verso 4. Agora o povo crê, irmãos, tem um olhar diferente. Certamente ele tomou sobre si. Leiam aí, irmãos, por favor. Isso, irmãos. Então, olhem como Deus já está abrindo o coração. Não abriu totalmente, mas eles já viram uma beleza aqui. Certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eles já estão abrindo os olhos, meus irmãos. Olhem, eles entendem que Jesus veio a este mundo de uma forma voluntária para salvar os pecadores. Ele tomou sobre si, irmãos, não enfermidades que nós temos corriqueiras. O crente é salvo, mas pode ter doença. Mas com certeza Jesus veio ao mundo para nos salvar da pior enfermidade de todas, que é o pecado e o fato de estarmos debaixo da ira de Deus. O ser humano, irmãos, sem Cristo está perdido, mas nós com Cristo estamos salvos. Louvado seja Deus por esta bênção. E diante desta realidade, irmãos, o povo ainda não enxerga totalmente a beleza. Olhem a parte B do verso 4. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vocês lembram os amigos de Jó? Quando viram Jó, fizeram silêncio, mas depois começaram a acusar Jó. Jó, o que você está passando aí é porque você está distante de Deus. Eles vão ter a mesma impressão. Olha, Jesus está sofrendo porque ele é ferido de Deus, ele é oprimido. Alguma coisa errada ele fez. Mas, meus irmãos, ele estava ali por nós. Ele sofreu, ele tomou as dores sobre si para nos salvar. E com certeza nós temos a dimensão desta visão espiritual. Não foi por ele, não foi por nenhum pecado que ele cometeu. Ele é o Cordeiro de Deus sem mácula, sem defeito. Mas ele estava ali por nossa causa. Olhem o verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Meus irmãos, imagine a ira de Deus descarregada sobre o Filho. Isso é traspassar, isso é moer. Meus irmãos, não só Jesus foi voluntariamente para nos salvar, mas Deus realmente decidiu nos salvar, colocando a ira de Deus não em nós, mas no seu próprio Filho. Meus irmãos, isso é muito importante a gente entender. Marusa, você que está chegando, nós entendemos que o nosso Deus é amor. Deus é amor, irmãos? Amém. Com certeza, Deus é amor, mas Ele também é justo. E Deus, por ser justo, Ele não pode colocar a nossa sujeira debaixo do tapete, irmãos. Para nos salvar, Ele nos ama. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E coloca a ira dele, não em nós. Mas o peso do pecado não em nós, mas no seu Filho. Deu para entender? Isso é muito importante, meus amados. Olhem mais. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, como é bom saber, um dia nós não críamos, um dia nós estávamos longe, mas hoje nós podemos dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz. Isso é obra de Deus, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós hoje enxergamos a beleza de Cristo, de Deus em Cristo. Olhem mais, irmãos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Irmãos, olhem, eu não sei a vida pregressa dos irmãos, como vocês eram sem Cristo, mas eu sei a minha, Ani. Eu sei o quanto eu estava perdido, o quanto eu estava perdido em tradições. Mas como é bom saber que Deus me resgata do meu fútil procedimento, não por prata ou por ouro, mas pelo sangue de Cristo, meus irmãos, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor da igreja de Vila Gustavo, por amor de nós, meus irmãos, por amor do seu povo.
E nós, meus irmãos, não estamos perdidos e desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Você pode dizer hoje: o Senhor é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Ele é suficiente para a nossa vida. Nada nos falta, irmãos. Louvado seja Deus por isso, por esta bênção. Mas olhem mais. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, irmãos, do seu povo escolhido. Nós vamos ver que a palavra nunca vai dar uma forma fora da igreja. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Olhem o verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, olhem, Jesus foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi açoitado, fizeram um tribunal falso para prendê-lo injustamente, e nós vemos tantas injúrias, tantas injustiças, mas Jesus não falou nada. Como cordeiro e ovelha muda, ele foi para salvar o povo. Ele era consciente da sua missão, irmãos. Ele fez isso não só por sabedoria, mas justamente porque ele estava compenetrado em cumprir a sua missão junto ao Deus Pai. Era fácil, irmãos? Não era. Ele falou na oração: Senhor, se quiseres, passa-te de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não era fácil, irmãos, mas Jesus sabia, e como ovelha muda, né, ele não abriu a boca. Né? E o silêncio dele, irmãos, até nisso mostrou sabedoria, viu? Nós vamos ver na palavra que o próprio Pilatos entendeu que Jesus era justo, embora ele tivesse lavado as mãos, né? Olhem mais: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Irmãos, aos olhos humanos, as pessoas falavam: Ih, Jesus não vai ter descendência. Como que ele vem para salvar um povo se ele mesmo morreu sozinho? Irmãos, olhem Romanos 8. Jesus é o primogênito e tem dentre si muitos irmãos. Essa é a bênção. Jesus, meus irmãos, deixou de ser filho unigênito para ser o primogênito. E espiritualmente, enquanto muitos falam: que descendência ele deixou? Eu posso dizer com toda certeza: essa aqui, a do povo escolhido de Deus. É a bênção, não é, irmãos? Isso é algo maravilhoso. E olhem mais: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, meus irmãos. Então está aqui um objetivo claro: Jesus, meus irmãos, foi ferido por causa da nossa transgressão. Olhem o verso 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Meus irmãos, os algozes, os inimigos de Jesus, queriam dar uma morte mais humilhante, ou até um sepultamento humilhante como a sua morte, que foi a morte de cruz, uma morte miserável, como nos ensina a palavra: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas louvado seja Deus, porque não somos nós. Foi Deus nos substituindo. A ideia de vicário é isso, tá, irmãos? A ideia de substituição. Sempre que você... vou pegar aqui a Roseli, vai ter reunião semana que vem, né? A ideia de vicário tem muita relação com o vice. O vice substitui o presidente quando ele está ausente, né? Deus, meus irmãos, faz isso conosco. Quando eu não estou no controle da minha vida, mas coloco a minha vida aos pés de Cristo, é Ele quem vem para me salvar e me dar eterna redenção, dar essa bênção para a nossa vida, meus amados. Tem a ideia do vigário também, viu, pastor? Aí deixo com você, tá? Mas, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus, embora aos olhos humanos as pessoas quisessem dar um sepultamento humilhante, nós vamos ver que com o rico ele esteve, né? Se os irmãos puderem um dia ir para Israel, vocês vão ver lá que ele estava no campo de José de Arimateia. Eu, pela graça de Deus, pude ir, viu, meus irmãos? Depois eu vou mostrar uma foto, João. Lá, se você entrar na porta, você vai ver assim: ele não está aqui porque ressuscitou. Que bênção, meus irmãos! Para mostrar que Cristo vive, para mostrar que esse Jesus Cristo está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o nosso Deus, meus irmãos. Ele sofreu, foi desfigurado, mas com certeza Deus o exaltou sobremaneira. Este é o nome de Jesus.
Louvado seja Deus, irmãos. E o verso 10 fala assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus amados, uma coisa importante que nós vemos aqui, que não só Jesus foi voluntariamente à cruz. Jesus vai falar assim para Pilatos: não é você que tira a minha vida, eu é quem espontaneamente a dou. Mas ao mesmo tempo em que Jesus se oferece, toma sobre si as nossas enfermidades, meus irmãos, o caminho de Deus Pai é moer o Filho. Em Deus agradou moê-lo. Parece que Deus achou bom, meus irmãos, mas não é isso. Deus achou o caminho viável para a nossa salvação. Tinha que ser esse, meus irmãos. Tinha que ser esse, meus amados, o caminho que nos conduzisse a Deus. Não foi fácil. Tem um cântico aí para os irmãos do coral, que eles gostam. É uma Viva está. Este é o meu filho. Deixa eu ver se eu lembro o refrão, né? Este é o meu filho que torturais. Este é o meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo. Eu poderia libertá-lo. Mas eu escolhi deixá-lo morrer. Irmãos, é fácil ver o filho sofrer? Cenas cruéis para um coração de pai, é o que diz a música da cantata. Mas foi um caminho para nos salvar. Em Deus agradou moê-lo, porque era o caminho que nos conduzia para a salvação. Como não valorizar este amor, irmãos? Como não amar a Deus de todo o coração, olhando este amor maravilhoso? Nós precisamos enxergar esta bênção em Cristo Jesus. Mas para terminar, meus amados, e avançar para o final, além de nós vermos como Deus virá, o que ele sofreu, nós vamos ver também, meus amados, o que ele recebe de Deus Pai por ter morrido na cruz em nosso lugar. Olhem aí o verso 11, irmãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aqui já é Deus falando. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará quantos aí, irmãos? A muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos, olha lá, muitos de novo, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas não teve pecado, irmãos. Contudo, levou sobre si o pecado e pelos transgressores intercedeu. Falar pelo final, irmãos. Nós temos hoje um intercessor junto ao Pai. Ele é o sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Ele está junto ao Pai, não só à destra de Deus, mas intercedendo pelo seu povo, para fortalecer a sua igreja. E hoje é um momento muito propício também, né? E nós vemos, meus amados, que além disso, Jesus Cristo sofreu, mas a semelhança de Hebreus 12, nós vamos olhar assim. Em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a vergonha para salvar a sua igreja. Irmãos, que alegria estava em troca da cruz? Posso falar? Sendo franco. Meus irmãos, Jesus morreu e ao ver o fruto do seu penoso trabalho é saber que a sua morte valeria a pena, porque hoje nós estaríamos aqui. Isso é o fruto do seu penoso trabalho. Não foi fácil morrer. Mas como nos diz a palavra, para ver, Jesus deu a sua vida para ver um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, Jesus deu a vida para a igreja, para ele foi custoso, mas isso também tinha uma troca de alegria. Isso traz alegria ao Pai e traz ao Filho. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho, mas ele vai ficar satisfeito. Ele, meus irmãos, vai justificar a muitos. Meus amados, eu sei o quanto eu estava perdido, mas eu sei que hoje eu tenho a garantia de que sou um salvo, sou um filho de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Meus irmãos, com o pecado eu estava separado. Com o pecado eu era inimigo de Deus, mas a inimizade não existe mais. Se antes eu estava longe, agora pelo sangue de Jesus eu estou perto. Isso é uma bênção, meus irmãos, e nós precisamos louvar a Deus por este precioso trabalho. Deus, meus irmãos, por meio da morte de Jesus,
vai receber do Pai muitos como a sua parte. E embora muitos poderosos ao longo da sua jornada conseguiram despojos, irmãos, nós não só temos a vida eterna, mas como nos diz Efésios 1, nós somos o despojo de Deus. Nós somos herança do Senhor. Nós somos o seu povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou. Irmãos, Jesus foi contado entre os transgressores, para que eu não vivesse mais neste caminho de vida. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu fosse rico. Irmãos, olhem, nenhuma doença neste mundo nos tira a grandeza de sermos filhos do Senhor. E nós precisamos entender a preciosidade desta beleza de Cristo na nossa vida. O pior problema não é o Covid que chegou com tudo para ceifar as vidas, meus irmãos. Mas o pior de todos os problemas é o estar sem Cristo. Que nós intercedamos pelos nossos. Que nós possamos, irmãos, aproveitar neste Natal que a beleza não está nos presentes, não está em coisas, mas está num Deus que me amou tanto, que enviou Jesus para me salvar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.